Oi, Carol. Nossa, oi. como você tá assim, vermelhinha. É, pó. Mas é um pó que deixa você brilhosa, com brilho. É um pó Ah, depois eu te excelente. mostro. Tem Totalmente pó que natural. deixa a gente seca, opaca, feia. Esse daí, Mas ele está... sabe o que eu faço? Sempre depois que eu passo o pó, eu passo um óleo vegetal. Aí não marca ruga. Eu Como assim? passo. Você passa o pó... Ah, então você faz uma base, na verdade. Você pega o pó e bota um pouco de óleo. Não, deixa eu descer pra aqui. Levei pra lá. Eu passo o pó, que ele é um pó bronzão. Aí, depois que eu passei, eu venho com óleo vegetal e passo onde marca. Aí dá um brilhozinho e não marca ruga. Ah, você coloca só nos pontos Em estratégicos. alguns pontos. Entendi. Deixa eu ver uma coisa que tô achando que eu não tô gostando desse ângulo. Vou trocar, fazer mais assim, Hum, pra ficar no fundo branco. vai ter, vai Oi. ter uns exercícios que a gente vai fazer com o corpo, associando com a respiração, para a gente integrar. Então, assim, se puder, mas vai ser mais para frente. Se puder mostrar a sua barriga, aí seria legal para o pessoal ver É, você mas aí a fazer. gente abaixa a câmera na hora, Tá, tá? Aí a gente abaixa um pouquinho, ou eu fico em pé e mostro com a barriga. tá. Então, gente, deixa eu explicar para vocês o que a gente resolveu que a gente vai fazer. A gente quer estimular vocês a fazerem respirações, né? A respiração é sempre bom para a vida, para você ter algumas que você gosta mais, outras que você gosta menos, algumas com a qual que você acha que você pode fazer em um determinado momento do teu dia, ou numa hora de estresse, ou na hora que você acorda, ou na hora que você vai dormir para ficar calmo. Elas têm objetivos diferentes às vezes, mas é sempre bom para o espírito, inclusive, não só para o pulmão. Mas nesse momento assim de pandemia, para as pessoas que já tiveram, que já passaram pela experiência do vírus, às vezes o pulmão, muitas vezes fica um efeito tardio de uma fibrose que fica em volta do pulmão. Então, é legal para expandir o pulmão, fazer fisioterapia para o pulmão, né? Então, isso que a gente vai fazer é uma espécie de fisioterapia, porque você vai expandir, vai tornar ele mais elástico, vai aumentar a tua capacidade pulmonar. Então, é bom para quem teve, é bom para quem não teve também, porque agora que eles estão flexibilizando todas essas regras aí de convívio social, a gente não sabe, não tem dados, a gente não sabe se está precipitado ou não, né? Então, por via das dúvidas, é sempre bom. E depois é o pulmão da gente, né? Quanto maior a capacidade que ele tiver de absorver ar, que faz todo o nosso sistema funcionar, melhor, né, Carol? É isso aí. Eu Sim. tive uma experiência com pulmão na minha casa que foi assim bem traumática, porque meu marido ele teve empiema pleural, é um derrame no pulmão. Então ele é até do grupo de risco, né? Ele tem que tomar muito cuidado, porque um pulmão ficou todo comprometido. Enfim, ele ficou 15 dias internado, foi bem traumático. E depois a gente entrou muito firme com a fisioterapia e com muita coisa que eu vou passar aqui que eu aprendi na faculdade de fonoaudiologia. Depois que eu fui me aprimorando, né? Sempre a yoga, ela tem um trabalho assim excelente com a respiração, né? Ela contribuiu muito. Então a fonoaudiologia pegou muitos exercícios lá da yoga para a gente colocar no dia a dia que são maravilhosos. E meu marido, depois de fazer uma série de exercícios, ninguém acreditava quando olhava a chapa dele, a radiografia, e viu tanto que Essa conseguiu, assim, capacidade. a capacidade respiratória dele, como que melhorou. Eu tenho Então, um amigo que assim, teve câncer, ele cortou 2/3 de um pulmão, teve que tirar. E ele, com natação e exercícios de respiração, aquele pulmão que tinha ficado com 1/3 só do seu tamanho, aumentou e voltou a ter a mesma capacidade pulmonar que o outro pulmão saudável, né? Então, é bom, né? é Só incrível a faz nossa na vida. capacidade de promover a autocura, né?
Isso é autocura, a gente pode se curar, não tá fora, tá dentro. O Eckhart Tolle fala uma coisa da respiração que eu amo, assim. A gente acha que a gente controla a nossa respiração, mas quem controla é a natureza. A gente não consegue. Se eu falar assim, eu vou ficar sem respirar, a natureza vem, puf, me faz Tanto que respirar. quando você faz exercícios de Kapalabhati, aquele exercício da yoga que você só bota a barriga para dentro, pressionando o abdômen para dentro, para expelir o ar, eles dizem, não pensa em inspirar, só pensa em expirar aquele resíduo de ar que sempre fica lá, porque a gente é ansioso, fica e respira curto, né? Eles, a inspiração ela vai acontecer naturalmente, você não tem que se preocupar com ela, né? A gente usa 1/3 só do pulmão, porque a gente está muito ansioso. E aí o que acontece? Quando a pessoa adquire o Covid, vai estar um ar ali que vai estar muito prejudicial. E aquilo vai deteriorando, né? Ainda mais porque está aqui em cima, e os alvéolos, eles estão lá na base do pulmão. E aí o que acontece? Na hora que o pulmão vai passar o oxigênio para a corrente sanguínea, ali acontece o problema da pessoa que tem Covid. Essa passagem de oxigênio para a corrente sanguínea não acontece de forma efetiva, porque o pulmão vai estar comprometido. Por isso que a respiração completa é super importante. Às vezes a gente acha que é banal e fala, só respira assim. Mas é muito importante a gente tomar cuidado e ter essa respiração completa. Vamos começar? Vamos, vou desativar os comentários aqui. Tá. E para a gente ver a Carol direitinho, tá bom? Depois a gente volta. Eu fiz uma sequência aqui, para quem está em casa. A Maitê sempre fala de respiração por aqui. Então, hoje eu tentei colocar de uma maneira resumida, muita coisa até do que já foi citado nas lives, mas de uma maneira bem organizada para você seguir um padrão. Você que nunca fez exercício respiratório, que está em casa, é super importante você realizar esses movimentos que a gente vai fazer aqui hoje para ter essa expansão do pulmão e ter essa comunicação do alvéolo com a corrente sanguínea para a gente levar mais oxigênio. Então a gente sempre começa limpando o nariz, tá? Muitas pessoas esquecem de fazer isso. E limpar o nariz com água, a água é um pouco agressiva. Então, se puder lançar a mão de um soro fisiológico, tem uma receita de soro fisiológico caseiro lá no YouTube, no canal da Maitê, que tá maravilhosa. Ou um soro que você vai comprar. Eu gosto muito de usar o soro com o Oxyflower, que é a frequência do peróxido de hidrogênio, tá? Então, assim, a gente vai aumentar a oxigenação. Aonde tem oxigênio ativo, o vírus e a bactéria não faz morada. Então, eu vou impedir de acumular ali muco nessa região e aí vai facilitar. Você mistura o soro com o Oxyflower? Isso. Você mistura um pouquinho? Misturo 3 medidas de soro para uma de Oxyflower. Aí eu coloco num vidrinho, agito bem e aí pingo 3 gotinhas, já vai ser Oxyflower tem lá no canal, também tem como você chega, como o site deles e tal, para você poder comprar, tá? Se você quiser. Uma coisa importante também. Limpa. Vou pegar um papel para gente, para poder expirar e se sair alguma coisa. Vai explicando aí. Tá. Uma coisa importante também, gente, que pode ser usado é o Lota, né? O Lota é um aparelhinho, é igual um bule que ficou no meu consultório no Rio de Janeiro. Aqui eu não tenho Lota. É um bule que você vai posicionar em uma narina, né? Você enche ele de água. Eu coloco Oxyflower também, dou uma mexida. Aí você coloca em uma narina e aí vai escorrendo a água pela outra narina. Depois você faz a mesma coisa. Aí é importante você inspirar e parar de respirar, porque enquanto você está lavando o nariz dessa maneira, você não vai conseguir respirar, nem pode, porque senão você vai puxar a água e aí vai complicar. Então a gente vai começar limpando a narina. Então olha só, eu vou pegar e vou tampar uma narina e vou fazer só expiração, ó, como se eu estivesse varrendo. Presta atenção na musculatura, não colocar tensão, não colocar tensão no pescoço, relaxa o ombro, sente a barriga dar uma mexidinha. E aí, assim, quanto mais sujo tiver o nariz, quanto maior a sensação que você não está conseguindo respirar,
mais tempo você vai ficar. Mas de maneira geral, 15 segundos é o suficiente. E aí vai fazer a mesma coisa com a outra narina. Tira. Isso. Perfeito. E agora, uma outra preparação super importante, a gente não vai pensar em respiração agora. A gente vai pensar só em acordar o nosso diafragma. Então, todo mundo em casa, é importante perceber onde está o diafragma. E aí, como que eu faço para perceber, para colocar a mão no meu diafragma? Você vai fazer o seguinte, você vai expulsar todo o ar até não ter mais ar. E aí, você vai dar uma pequena... peraí. Aí você vai mexer um pouquinho com a barriga. Então, tira o ar e começa a mexer com a barriga, que você vai sentir, é o seu diafragma que vai estar se movimentando. Mexer com a barriga, você está falando, é fazer, empurrar ela para dentro. Isso, só empurrar. Não se preocupa com a respiração, tá? É só isso, mexe com a barriga, tira todo o ar. Faz o ar todo sair e aí fica só mexendo, para de respirar um pouquinho e mexe a barriga sem fazendo uma retenção. E aí mexe só, mexe, volta, sem fazer nenhuma respiração. Só para você perceber onde está o seu diafragma. Não se preocupa com a respiração nesse momento, tá? Só para a gente achar, para a gente posicionar, para a gente poder fazer os exercícios. Agora a gente vai limpar o pulmão. Então a gente limpou o nariz, a gente acordou o diafragma, vamos limpar o pulmão. Como que eu limpo o meu pulmão? Esse exercício é super importante para quem tá com Covid, tá? Ou não só o Covid, mas quem tá resfriado, quem tá com qualquer comprometimento, é mais importante tirar o ar do que ficar colocando ar, porque às vezes é aquele ar velho, parado ali, que compromete o bom funcionamento do pulmão. Então eu vou fazer uma expiração, e aí eu vou encolher a barriga e vou finalizar com uma tosse. Então, ó. Encolho a barriga. E aí, ó. Tuço no final. Para sair todo o ar residual que tá ali. Tuço sem ar, né? Isso. Para acabar com o ar ali que tá ali velho, parado. Uma outra variação. Você vai soltar em forma de S. Então, vai fazer só até acabar. Quando não tiver mais nada, vai terminar com uma tosse de novo. Pra gente limpar bem o pulmão. Quando eu trabalhava na clínica com criança, a gente colocava uma peninha ou acendia uma vela e fazia a criança ficar fazendo isso para ficar vendo a vela se movimentar, alguma coisa lúdica, né? Então, assim, quem tá com criança com Covid em casa, esse é um excelente exercício, gente. Tá doente, esvazia pulmão. Lembra de associar. Antes da gente pensar em inspirar e expirar, quem tá com o pulmão comprometido tem que pensar em esvaziar, tá? Uma coisa legal também para criança, porque tem bastante criança aí que acaba pegando, né? E aí é complicado fazer com que eles façam esses exercícios. É pegar um copo com água, pega um canudo e faz a criança assoprar a água, fazendo bolinha. Ou bolinha de sabão, né? Ó. E aí fica fazendo a bolinha ali, assoprando para tirar todo aquele ar. Aí troca a água, é importante a água ser filtrada, né? Para não correr risco da criança tomar. Vamos lá. Agora vamos passar para a respiração diafragmática, né? Que nesse ponto o abdômen vai ser o único que vai se movimentar. O que acontece? Olha que interessante. Essa respiração completa, eu tive um monte de benefício com ela. Eu comecei a fazer junto com meu marido, apesar de saber de toda a técnica, eu não tinha um hábito assim de pegar todos os dias, 1 hora por dia, e ficar 1 hora dedicada ao exercício respiratório. A gente está assim
faz uns 2 anos que ele teve, então faz 2 anos que, pelo menos hoje em dia, 3 vezes na semana, a gente senta e a gente faz 1 hora de exercício. Né? Isso é muito importante pelo seguinte: quando eu jogo a minha respiração lá para baixo, eu posiciono todos os meus órgãos ali. Quando a respiração fica curtinha, né? Ou, por exemplo, uma pessoa que não consegue respirar pelo nariz, aí ela respira pela boca, que é ruim, tá? Pelo nariz, o ar é aquecido, umidificado, filtrado. Então é importante, o ar sempre entra pelo nariz, aí ele pode sair pela boca ou pelo nariz, dependendo do que a gente quer trabalhar. Quando a pessoa respira pela boca, ela vai projetar a cabeça mais para frente. Se a cabeça está para frente, ela vai ter uma alteração nas vértebras, o ombro vem para frente e aí eu mudo a minha caixa torácica. Aí o que que acontece? O pulmão, quando eu faço isso, o pulmão ele dá uma descida. E aí eu vou comprimir o estômago, o intestino, fica tudo comprometido. Então, quando eu abro a minha, né, a postura é super importante. E quando eu jogo a minha respiração lá para baixo, que é a respiração diafragmática, que a gente vai fazer agora, eu posiciono melhor os órgãos da digestão, então vai favorecer muito o emagrecimento. Eu tive muito sucesso com o meu intestino, eu tinha um intestino muito preso. Depois que eu comecei a fazer sistematicamente, eu melhorei muito assim o funcionamento do intestino, né, para ir no banheiro todos os dias. Então agora, ó, a gente vai puxar o ar pelo nariz e aí o abdômen vai ser o único que vai se movimentar. Então, o ar entra e aí a barriga cresce, o ar sai, a barriga afunda como se fosse encostar lá nas costas. Tenta não mexer nada o ombro. Nesse momento agora, a gente vai ficar com o ombro totalmente paralisado. Só visualiza. Pode soltar o ar, tanto faz, pelo nariz ou pela boca. Inspira, barriga cresce. Expira, barriga afunda. Importante, gente, a respiração, assim como a gente falou na semana passada da visão, os exercícios respiratórios têm que ser feitos sem esforço. Se está tendo muito esforço, está errado. Ele flui, né? Mesmo quando a gente vai avançando na prática e os exercícios são mais vigorosos, a gente não pode ficar assim. Não é igual quando você está fazendo uma malhação, que você, uma hora que você fica muito cansado, então se ficar muito ofegante, faz uma respiração completa e volta, tá? Então, essa respiração É porque as diafragmática. mulheres normalmente são ensinadas a ficar sempre com a barriga presa. O abdômen para dentro, para você não ficar barriguda. E aí você, quando a gente faz esse tipo de respiração, que você vai fazer a respiração do bebê, que você vai inspirar igual um bebê no berço, fica aquele barrigão solto, depois ele encolhe, o ar entra, parece que entrou pela barriga, né? Primeiro vem pela barriga, depois é que vai subindo e depois é que chega aqui. Essa respiração que a gente está fazendo agora. Essa é a completa. Por enquanto, a gente está fazendo a diafragmática. A diafragmática, ela vem um pouquinho antes, ela vem antes da completa, porque agora, quem não está acostumado, é muito difícil. Então, a gente vai nesse passo a passo para facilitar a completa do bebê. Lá. Tá, mas essa você diafragmática pode agora gente... botar a barriga para fora, encher, ela ficar bem barriguda, depois soltar, encostar o teu abdômen lá na coluna vertebral, o máximo que você conseguir, né? Um exercício que ajuda muito a fazer isso, né? Que é até um exercício tibetano, é você colocar um peso na barriga. E aí você visualiza, quando você inspira, levanta o peso. Expira, abaixa o peso. E aí tá o peso deitado fica para isso, né? Deitado, Esse está deitado. Para criança, quem está com criança em casa, eu vou sempre fazer um paralelo aqui com criança, porque tem bastante gente me mandando mensagem falando que está com criança com problema. Então, esses exercícios podem ser feitos com criança, mas sempre pouquinho, sempre brincando. Criança asmática, com criança que tem qualquer problema de respiração, isso é bom, né? Aí deita, faz essa mesma coisa que a gente está fazendo sentado aqui, mas você pode fazer, é melhor até deitado. Isso, e aí visualiza. Aí criança põe um pezinho bem leve, só para ela visualizar ali a barriguinha
levantando o peso, né, com a barriga, levantando e abaixando. Então, inspira, cresce barriga. Expira, sai o ar, barriga baixa. Importante não fazer muita força para fora. Tem gente que acha que tem que fazer um barrigão enorme, faz força, como se isso fosse ajudar a expandir. Não precisa de tanta força, né? Só de você fazer o movimento consciente, sem pôr tanta força, já ajuda, tá? Agora vamos passar para respiração completa. E aí, o que é importante? A gente vai passar para abdominal, segunda fase a mediana, depois a subclavicular. Então, ó, quando eu começo a colocar o ar pelo nariz, o ar vai descer direto lá para minha barriga. Então, vai ser esse exercício que a gente estava fazendo. É importante estar com o pulmão limpo, as narinas limpas, eu achar o meu diafragma. Tudo isso que a gente fez antes é importante para a gente chegar nessa respiração completa, tá? Então, é importante o corpo estar bem relaxado, né? Criar uma necessidade. A gente vai tirar um pouco do ar para criar a necessidade da inspiração. E aí, a gente vai imaginar que o ar que está entrando são pequenas bolinhas de diamante. E imagina você inspirando bolinhas de diamante, o diamante entra pelo seu nariz e vai direto lá para baixo, lá para a base aqui da barriga. Depois ele vem, o diamante chegou lá embaixo. Aí ele vai subindo, vai sentindo aqui, ó, a costela se abrindo, né? Bem aqui os intercostais se abrindo. Depois, nesse momento, a gente mexe um pouquinho aqui, ó, a caixa torácica. Qual que é a diferença de eu mexer a caixa torácica? Eu expando, como se fosse o Tarzan. Ó, por que o Tarzan faz? Oh! Ele tá estimulando ali o pulmão, né? A respiração é o próprio abra-te sésamo para a gente abrir ali, para a gente ganhar fôlego, para sair para a luta mesmo. Então, eu não posso subir o meu ombro. Tem gente que quando vai fazer esse exercício, sobe o ombro. Então, ó, eu abro aqui. Então, o diamante entra, vai para a base da barriga e o diamante vem subindo. Imagina um monte de bolinha de diamante. Vem subindo, abre os intercostais, abre aqui em cima, vai um pouco para a cabeça e sai. Aí a gente vai segurar o diamante para a gente e vai imaginar que esse diamante levou embora, né? Vai fazer expelir toda a sujeira, todo o cansaço. A respiração, ela está muito conectada às nossas sensações. Quando a gente se concentra na respiração, a gente para de pensar um pouquinho. A gente sai do estado mental e a gente começa a se conectar com a nossa consciência. E isso é super importante, ficar num estado de não mente, né? Se eu penso e não vou pensar em nada, eu fico pensando em não pensar em nada. Quando eu penso em concentrar nesse exercício, eu expando a minha consciência. Então, o diamante vai lá para baixo, vem subindo, sobe na parte clavicular, vai para a cabeça, e aí vem descendo de cima para baixo, sai da cabeça, vai esvaziando o pulmão, esvazia lá embaixo. Ó, a Maitê tá fazendo certinho, tá fazendo essa sequência. Gente, vai cada um no seu ritmo. Nesse momento, ninguém vai impor nada, tá? Vai do tanto que é confortável para você. E isso varia de pessoa para pessoa. Quanto mais expandido tá o meu pulmão, maior é o volume de ar que eu consigo armazenar ali. Então, quem não tem um pulmão expandido, quem está com comprometimento, é importante fazer esse movimento de uma maneira bem lenta para ir aos poucos. Às vezes a pessoa vê uma pessoa Fica fazendo um tonta também. exercício A e gente, quer quando está fazer fazendo igual. muito profundamente esse exercício, a gente fica tonto. Porque vai muito oxigênio oxigena para a corrente sanguínea. e de tal forma que você. Eu já até desmaiei fazendo yoga, exercícios de pranayama. E uma Tive coisa um legal, apagão. para a gente conseguir resultado, é devagar e sempre. Não adianta eu fazer o exercício e ficar ali ofegante e querer um resultado hoje. É preferível fazer pequenas doses,
todos os dias fazendo um pouquinho, o pulmão é elástico, né? Então, igual a gente trabalha toda a musculatura do corpo, a gente precisa também trabalhar com a musculatura do pulmão. Então, quanto mais eu vou trabalhando cada dia um pouquinho, maior vai ser a capacidade e isso tem relação direta com a fala, né? Para ter a coordenação pneumofonoarticulatória. Então, lembrem disso. Eu começo a inspirar lá embaixo, barriga cresce, intercostal cresce, pulmão cresce, vem para cá, e aí vai esvaziando de cima para baixo, né? O ápice do pulmão vai murchando, o intercostal vai murchando, e a barriga vai murchando, como se fosse encostar lá atrás. Aí, esse momento agora é hora de ficar sem barriga. Né? Tem uns exercícios que a gente tem um professor de respiração muito bom aqui em Minas. Ele dá até para a gente ficar com barriga negativa. Né? Uns exercícios que a gente murcha e aí vai fazer todos os exercícios com a barriga completamente murcha. É bem interessante também, é Ensina uma pra gente, prática. Carol. Vou ensinar. Vamos fazer um dia só de barriga negativa Não, que faz vai ser bem agora, legal. faz um exercício aí pra gente, mais exercício pra gente fazer. Enquanto a Carol for falando, vocês vão fazendo exercício, não fica só escutando, não. Vai, aproveita para fazer. Porque Vamos fazer. Vamos deixar esse da barriga para o final, porque esse aqui, eu pensei em quem está em casa, às vezes está com Covid, então está sentado ali conversando, sentado fazendo com a gente, e aí esses da barriga não é tão legal, é para quem está um pouco mais acostumado. Tá bom. Então vamos seguir aqui a sequência. Então, olha só, limpamos narina, ativamos o diafragma, limpamos pulmão, fizemos a respiração diafragmática, fizemos a completa. Agora a gente vai fazer uma respiração que a gente vai trabalhar um pouco com retenção. Então a gente vai inspirar em 4 tempos, segurar em 16 e soltar em 8, tá? Isso vai ter o objetivo de melhorar o sistema nervoso e cardíaco. Quem tá nervoso em casa, ansioso, enfim, essa respiração, ela é maravilhosa, principalmente porque ela vai tirar mais ar do que colocar. Então, vamos fazer 3 repetições? Eu vou contando, você vai fazendo aí. Então, Tá vamos bom. lá. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Soltou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Soltando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Última vez. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Soltando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? 3 repetições é o ideal para quem está começando. A gente marcou um tempo, tem várias. Você tem que calcular direitinho para quando for a hora de expelir o ar, sair todo aquele ar que está lá dentro, que ficou lá preso, né? Na hora de segurar os 16, enche bem. Aí, às vezes, dá uma pequena tontura quando você está com o ar preso. Aí você pode soltar um tiquinho daquele ar para te dar um alívio. Faz as 16, a retenção de 16 e os 8 que você vai, 8 segundos que você vai expirar, garante que você expire tudo, que para não sobrar nada lá dentro, né? E aí lembra de fazer tudo que a gente trabalhou lá para trás, respiração completa. Uma maneira de contar é marcar o pulso. Então, achar o pulso e cada vez que sentir, né, a batida do coração, conta 1, 2. Quem tem dificuldade com ritmo,
Uma coisa que eu tinha, eu acelero. 1, 2, 3, 4, 5, eu começo a acelerar. Então, isso me ajudava muito a eu achar um time legal para nem acelerar, nem ficar lenta demais. Tá? Gente, agora nós vamos fazer uma série Se não aqui. tiver dificuldade com o ritmo, você pode só contar, tá? Faz assim com o teu dedinho e conta. Agora a gente vai trabalhar para integrar os 3 sistemas, o respiratório, o cardiovascular e o muscular. Então, a gente vai associar movimentos com a respiração para ter uma maior expansão do pulmão. Então, o primeiro exercício, a gente vai inspirar enquanto abre os braços e expirar enquanto fecha os braços. Vamos repetir 3 vezes. Então, ó, inspira, aí abre mesmo, expira. Aí pode ser ou com a garganta. Eu gosto muito da respiração, da expiração, porque ela vem relaxando tudo. Então, ó. Faz, levanta aí pra gente ver. Ó. Aqui, ó. Três vezes, de novo. Isso. Agora vai fazer a mesma coisa, levantando os braços pela frente. Então, ó. Enquanto inspira, levanta o braço. E expira, soltando o braço. Inspira, expira. Última vez. Inspira e expira. Agora, pela lateral. Agora a gente vai levantar e abaixar pela lateral. Então, eu levanto na inspiração e solto na expiração. Então, vamos lá. Inspira, expira. Imagina os diamantes entrando e saindo, limpando tudo. Inspira, expira. Inspira e expira. Olha, qualquer pessoa pode fazer esse exercício. Quem está em casa, independente da idade, são exercícios bem leves que não tem contraindicação. Agora o próximo, a gente vai fazer de levantar e sentar na cadeira. Então, enquanto eu levanto da cadeira, eu inspiro. E aí eu sento e expiro. Então, levanto, inspiro, sento, expiro, tá? Coordena isso. Movimento bem devagar. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Inspiro e expiro. Agora eu vou associar eu levantar da cadeira com levantar a mão. Então, todas as vezes que eu levantar, eu também vou associar a colocar a minha mão lá para cima. Tá? Aí depois sento, baixo a mão. Isso. Ola. Inspira, expira. Inspira, expira. No seu ritmo, gente, quem tá em casa. Inspira e expira. Tá. Agora, pode ficar aí, Maitê. Agora a gente vai fazer o seguinte. Sentado, a gente vai inspirar abaixando o tronco. Então, quando eu puxo o ar, eu vou abaixar o tronco lá para baixo. Não sei se consigo mostrar aqui. Eu sento. Eu jogo a cabeça lá, encontrando o meu pé. E quando eu vou levantar, expirando. Então, inspiro abaixando. E aí levanta expirando. Eu tenho que botar a mão aqui? Eu tenho mania, mas pode colocar. Eu tenho mania de colocar no pulmão, pode deixar solta. Isso. Não, esse pode até associar para ficar mais difícil, mas esse para quem tá em casa, assim, é só assentada mesmo.
inspira baixando, e aí você expira só levantando o tronco agora, sem levantar da cadeira. Só ficando sentada mesmo. Isso, tá? Então eu posso. Então, inspira baixando e expira sentado. Inspira baixando e expira ficando sentada. Inspira baixando. Se der vontade de bocejar, faz o que o seu corpo mandar. Expira ficando sentada. Ótimo, excelente. Tem a respiração, esses exercícios são maravilhosos principalmente para quem está acometido, quem está com problema, quem está com a doença, quem está com asma, enfim, quem está com esse problema, não, e às vezes tem gente que não consegue nem se movimentar, fazer um exercício físico que é extremamente importante para a capacidade pulmonar, né? O exercício aeróbico, pular corda, tudo isso vai ser importante, mas quem não puder fazer, só de estar fazendo esses movimentos, né, associar um movimento muscular com um movimento respiratório, é extremamente importante para a gente expandir aí o pulmão. Vamos lá, vamos fazer mais um. Pode chegar um pouquinho para frente agora. Agora, a gente vai fazer a respiração na fonoaudiologia a gente chama Foley, né, que é um exercício bastante utilizado. Ele é uma variação do Kapalabhati, né, que você ensinou. A única diferença que no Kapalabhati só a expiração é bruta. Na Foley, que é a respiração do cachorrinho, vai ser tudo mais brusco, assim, a inspiração e a expiração. Então a gente vai fazer o cachorrinho, a inspiração do cachorrinho, a Foley. Então, inspira, aí a gente vai fazer só que inspirar pelo nariz e tentar soltar pela boca. Quem sentir um pouco de tontura, para. Tá? Então, assim, inspira rápido, solta rápido. Inspira rápido, solta rápido. Façam dentro da sua condição, né? Na medida que você consegue. Então, quem está muito acostumado consegue ficar um tempão. Quem não está, já faz um pouquinho, já cansa, já vai sentindo um cansaço. Isso ajuda muito a expandir aí o pulmão. São exercícios... Você sabe que quando eu tive eu fraturei meu fêmur há muitos anos atrás, e ele ficou assim, ó, o fêmur, né? Uma fratura muito séria. E aí eles quiseram me operar e tal, e eu falei, não, ninguém me opera, ninguém toca em mim, até chegar meu médico, meu pai, alguém chegar que sabe o que está fazendo, porque eu não tenho capacidade de avaliar agora, e eu não sei quem vocês são. Eu estava no hospital, mas eu não queria fazer o que eles mandaram, mas doía muito, 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 muito. Eu fui levada, meu ortopedista mandou me levar para Campinas. Eu estava em São Paulo. Eu tive que ir dentro de uma ambulância que trepidava muito, de São Paulo até Campinas. E foi, assim, um momento de terror, porque doía. E eu, instintivamente, fiz, durante todo o trajeto, a respiração cachorrinho. Olha, Porque ela aquece dava um alívio. E, assim, ninguém me falou para fazer isso, não tinha ninguém que soubesse disso e tal, mas eu fui fazer... Eu respirava e a dor diminuía, sabe? Uhum. Foi incrível. E no final das contas não era para ter operado coisíssima nenhuma. Eu demorei 20 dias para poder operar. Ele disse que eu poderia ter tido até uma septicemia, sabe? Que era um momento completamente equivocado para fazer aquilo. Esse exercício ele é altamente estimulante, ele aumenta o metabolismo. Maravilhoso para aquecer. Agora, na época do frio, é um exercício bem
indicado. E agora, para finalizar, vamos fazer um que foi minha primeira aula de yoga. Eu tinha uns 15 anos e a professora chegou dando esse exercício, nunca mais esqueci, porque eu estava muito tímida. E aí ela falava assim: agora você grita igual um leão. E aí um monte de gente olhando a aluna nova, e eu nunca tinha feito. E aí eu fazia, ela falava: meu Deus, isso não é leão, isso é um gatinho. E quando ela mais falava isso, mais Teve vergonha uma eu tinha. pessoa aqui, quando os comentários estavam ativados, que falou assim: vai aumentar minha capacidade de gritar. Ele está precisando gritar. Então, olha só, esse exercício você vai. Esse tem que fazer de pé, tá? Esse para finalizar, para jogar o estresse fora. Então, a gente vai ficar em pé e aí vai inspirar pelo nariz, joga o ar lá para a barriga e aí vem soltando o ar de baixo para cima agora. Você vai sentindo o ar sair, a barriga entra mesmo e vai sentindo, e quando chega aqui, sai em forma de e aí você pode deitar o tronco, como se fosse assim, dobrar o tronco para frente mesmo, colocar a mão no pé. Então, inspira. Se quiser jogar a mão para cima e solta um leão. Pode fazer de um leão aí, bem. É isso? Isso. Então, ó, faz um pouco mais lento. Inspira, sente a respiração completa. E aí vai soltar o tronco para frente no mesmo momento que solta esse ar, a gente puxa lá de dentro, aqui assim, ó, vem puxando, ó, puxa para sair tudo, tá? Por isso que quando você joga o tronco para frente, é muito importante para soltar a voz, coisas que ficam paradas. É isso mesmo que é para fazer? Isso aí. E aí o som pode variar. Leão, um A. Então, isso, perfeito. Perfeito, Maitê. Olha isso, gente. Quando levantar, inspira de maneira completa. Imagina lá o diamante, as bolinhas de diamante entrando lá no corpo, entrando na barriga. E depois, ó, solta totalmente o ar. Vai sentindo a tensão da musculatura das costas, da perna, do quadril, aqui do pescoço, do rosto, da cabeça, a musculatura toda relaxando na hora que você solta um. Solta mesmo, gente. Vocês podem pensar, inclusive, o que vocês quiserem nessa hora, né? Tá livre. Super importante. O pensamento está totalmente liberado. Fique à vontade, coloca aí nesse expelir, nesse grito, esse rosnado, você bota aí o que você quiser. Ninguém tá aí vendo. Pode se soltar. O Osho, né, que é aquele mestre indiano, ele é um sábio, né? Teve aquele filme sobre o Osho, que foi feito por gente uma facção lá que não gosta dele, porque ele é muito polêmico e muito difícil de entender. Uma pessoa tão complexa como ele, mas era um homem que lia 3 livros por dia, tem uma biblioteca vasta, e que descobriu uma forma de trazer o ocidental para dentro do pensamento oriental, que é muito difícil para a gente. É um conceito que você não apreende. Para eles é simples, porque já vem de pai para filho, já está no DNA, é uma prática constante, está emprenhada na vida, né? Deus está dentro, então eles é outro conceito. E o Osho tem umas respirações, ele deixa a gente exausto, ele exaure você. Você dança, você canta, você se solta e você tem uma hora que eles falam assim, ele fala be mad. Tem toda uma sessão que você faz exercício assim,
assim, pulando, depois você dança, depois você... Enfim, uma série de coisas. E depois ele fala, be mad, fique louco. Aí nessa hora de ficar louco, são 5.000 pessoas dentro de um lugar fazendo o que elas bem entendem. O que elas bem entendem, eles falam línguas, elas gritam, elas xingam, elas deitam no chão, tem gente que solta líquidos, entendeu? É tudo, tudo você pode. E depois de tudo isso, quando você estiver exausto, aí medita. Sai do controle, né? Porque aí você não tem mais o mental ali para trás. Você já entrou no teu aspecto mais animal. Você saiu da mente. E você está exausto, porque ele te exauriu fisicamente. Então, depois dessa exaustão, que você botou sua bicharada toda para fora, as boas e as ruins, porque a gente é obrigada a trancar tanta coisa, né, socialmente, tanta coisa que está lá dentro que você não pode botar porque é feio, porque não pode, porque é isso, porque é aquilo. Aí você pode nessa hora. E Tava até aí lendo o livro ele dele. é maravilhoso, ele é maravilhoso. Não existe nenhum gênio que não seja contraditório, né? As pessoas lineares, em geral, são também chatas e um pouco tapadas e tal. Mas, então, ele é difícil de entender, mas é uma maravilha. Os ensinamentos, as respirações, como você chegar à meditação pelos métodos do Osho é muito mais fácil. Com certeza. É muito mais fácil. Mais Quando fácil você sair vê, do controle. você já está meditando. É Então, isso. foi bom. Vamos ver Quer se vocês ativar os gostaram. comentários? Vamos ver, vamos ativar aqui para ver se vocês gostaram. Eu fiz um cabelo de época A hoje. gente ficou quase 1 hora falando, fazendo respiração, ó. Gente, amo. Rosiane, Madalena. Regina, Madalena está sempre aí, Madalena. Você fez, Madalena? Você fez os exercícios? Kaufmann, Clécia, Caldi, Leila, Kleibarbs. Que bom, é bom, né? A gente depois... eu até sinto, assim, quando... Eu, às vezes, quando eu estou há um tempo sem fazer bastante exercício de respiração, assim, eu fico um pouco tonta com a hiperoxigenação. Tem 2 exercícios que eu queria indicar, que estão lá no seu canal, que é o Kapalabhati, né? Kapalabhati, e aquele que trabalha com os dois que trabalha os 2 hemisférios. Tá? Eu não quis trazer aqui para não ficar repetido, mas é só ir lá e complementar com aqueles 2 que complementa todo o trabalho. É uma delícia de fazer. Você inspira pela narina direita. Começa sempre Eles mandam começar sempre, porque está nos Vedas isso, esses ensinamentos todos. É porque um entra com uma energia positiva e o outro negativa. Então é importante sempre começar com mão direita tampando narina direita. E aí inspira. Não, na verdade não. Você bota esses 2 Começa dedos pela aqui esquerda. onde você quiser. Pode ficar com eles também assim, ó. Pode ser assim. Eu gosto de botar porque é mais fácil aqui. Aí você tampa aqui, você faz, ó. Peraí, como é que é? Não, peraí. Inspira com a esquerda, tampa a direita, inspira com a esquerda. E aí sempre troca o dedo com o pulmão cheio. E aí tampa isso aqui, solta pela direita. E aí inspira pela direita e aí solta pela esquerda. Esse é um ciclo. Tampei, retive, soltei. Isso, e dá para fazer retenção. Retive 1 segundo, soltei. Sempre trocar a mão, trocar a narina com o pulmão cheio. Isso é importante. Miridã, Nadi Na hora que você troca, você faz uma mínima retençãozinha e solta do outro lado. Inspira do outro lado, mínima retençãozinha na troca, solta e assim vai. Você pode fazer isso de várias maneiras, né? Você pode fazer isso também contando tempos.
Tem mil formas de fazer da Adeshodana. Muito gostoso. Maravilhoso. Na fonoaudiologia a gente usa para integrar os dois hemisférios. Era sempre indicado assim para quem tinha criança com problema de leitura escrita, e as fonos indicam ficar treinando esse exercício para trabalhar a atenção e integrar os hemisférios cerebrais. É. E também é bom para a inteligência, porque você faz um negócio que você não está acostumado a fazer. A respiração é algo que a gente faz automaticamente. Se você trabalha a sua respiração de uma outra forma, que não é a dela, você está trabalhando a sua inteligência. Você está fazendo seu cérebro fazer um negócio, descondicionar. Então, a gente acha que tudo que a gente pensa, que tudo que a gente fala são pensamentos originais, são ditos originais. Nada é original, é tudo condicionamento. Você só age daquela maneira, pensa aquelas coisas, tudo porque você foi condicionado nessa direção. Então, descondicionar faz com que você abra também a tua mente para enxergar o mundo de uma forma talvez mais ampla, né? Sim. É sempre bom. E esses exercícios que a gente deu, gente, o ideal é fazer de manhã e à noite, tá? São exercícios excelentes. Só esse da Fole, que agita muito, então não é legal fazer antes de dormir, não. A respiração do cachorrinho. Do cachorrinho. Tá. Antes de dormir, não, porque ele é mais estimulante, assim, vai aumentar o seu metabolismo. Então, quem tá, assim, se sentindo letárgico e precisa fazer uma atividade, aí é legal lançar a mão do cachorrinho. Mas mostra o livro do Osho que eles estão pedindo. Nunca fazer antes de dormir. Qual é esse daí? Que no saúde e... Saúde emocional. Saúde emocional. Transforma o medo, a raiva e o ciúme em energia criativa. Legal. Esses dias eu postei um exercício daqui, mas eu fui tão xingada. O exercício era assim, me metralharam aqui na vida quântica. O exercício falava assim, entre no quarto e seja tão negativo quanto puder. E aí eu escrevi lá o exercício do Osho o exercício era assim, seja negativo quanto você conseguir. E aí você tem que entrar no quarto e tentar ser negativo por 40 minutos. Automaticamente o seu cérebro vai começar a lutar para aquilo, para você ficar positiva. É fantástico esse raciocínio do Osho. Te obriga a ser positivo, né? Porque assim, fica tão, né? Às vezes é enfadonho, todo mundo, ai, vamos ser positivo, vamos ser positivo. Tem hora que dá vontade de xingar, falar, minha filha, como você manda ser positivo? Olha como que tá. Como, né? Como ser positivo? Sua poliana. Ele te obriga a ser positivo. Ele tem técnicas que revertem toda, bagunçam você por dentro, e quando você vê, você está fazendo aquele negócio que você não consegue fazer por vontade própria, mas o exercício te leva para aquilo. Ele tem outro que é da risada. Você conhece da risada? Eu já você tem que ficar 5 minutos rindo. É dificílimo ficar 5 minutos rindo. É um treinamento. E depois no Spa Maria Bonita, eu fui fazer uma semana lá de detox em Friburgo. E aí eu tava super cansada, assim, já tava fazendo detox, então tava um pouco mal-humorada de ficar sem comer. E aí chegou um terapeuta para fazer a terapia do riso. E a gente tava um grupo lá de 4 mulheres e ele começou a fazer. Então ele começava a falar e juro que eu fiquei pensando assim, ai meu Deus, que coisa chata, eu vou ter que ficar rindo, que coisa chata. Depois de 5 minutos, mas ninguém conseguia parar. A gente olhava uma para outra, o neurônio espelho, né? E dava gargalhada. E isso é um ótimo exercício respiratório. O melhor exercício respiratório que tem é gargalhar, é rir, né? Vai para a janela e rir. Banca louca. Começa fazendo 1 minuto, depois você vai aumentando, entendeu? Forçado. Não é que vai vir espontaneamente aquela risada que tá tudo uma maravilha e você tá rindo. Não, você vai se forçar a rir. Rir alto, não é ficar sorrindo assim. Não é isso. É gargalhar.
depois. Só que, e é bom para a barriga também, você fica, é bom para o abdômen, faz um abdominal assim, maravilhoso, só de rir. Libera serotonina, libera uma quantidade de hormônio É, que só nenhum faz bem. remédio é capaz de entregar pra gente, tanto hormônio Nenhum bom. remédio faz o que o teu corpo pode fazer com você, só você com você. Vai para a janela agora, ou então se tranca em algum lugar, se não quiser, né? Se tiver alguém aí que vai te julgar muito, também dane-se, né? Deixa ele julgar à vontade, você só está rindo. E ri, se força, ri alto, forte mesmo, bem doido mesmo. Você vai ver que delícia. Achei que foi um bom meio da gente acabar essa aula. Você não achou, Adorei, Raulzinha? Então adorei. tá, ó. Vou guardar assim. Daqui a pouco eu boto lá no. Eu sempre falo IGTV, não é LGTV? Como é que Não, é? é IGTV. 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 Tá, é eu falo L. Tá bom. Vou guardar lá, tá? Daqui a pouco eu boto lá. Obrigada, Carol. Carol Obrigada, Matheus. vocês sabem, né, que ela é fonoaudióloga, ela tem o Instagram dela, que é A Vida Quântica. Você vai lá olhar, tá bom? Quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntem para ela, tá? E vão lá no meu canal, que tem um monte de preciosidades incríveis, deliciosas, maravilhosas, além de todas as nossas aulas que nós já fizemos aqui nos sábados anteriores, para rugas, para exercícios musculares, para evitar de você ter que botar botox e preenchimento. Maitê, teve uma mulher aqui, ó. Deixa eu só Ó, fazer um não tem comentário. botox, tá vendo? As pessoas ficam falando que eu tenho botox, mas eu não tenho, tá vendo? Todas essas rugas. Tem Então, uma mulher nem aqui que comentou preenchimento. assim, que quem ri dá aqui o bigode chinês. Tem uma inglesa que ela ficou 1 ano sem rir para ela não ter ruga. E tem algumas fonoaudiólogas que tem uma linha para limitar a risada. Eu, particularmente, sou completamente contra. Eu trabalho com física quântica e eu acredito que o rejuvenescimento ele vem de dentro para fora. Então, se você tá com Claro! a sua pele bem hidratada, gente, hidrata bem, põe óleo vegetal e aí você faz o movimento, a quantidade de hormônio que vai para sua musculatura, a Imagine! tonificação que vai vir, eu sou completamente contra de segurar o riso. Isso está Fora que fora você de está mexendo cogitação. com toda uma musculatura de sustentação que vai levantar tudo quando você está rindo, entendeu? Então, isso daí tá por fora. A pessoa fica mal-humorada. Também não tem nada pior do que a pessoa tá toda lisinha e com aquela cara de mau humor. Ai, não, show. Não É. queremos. Tchau, gente. Até já. Beijo, bom Beijo. sábado, bom final de Obrigada. semana.